tivesse, o Senhor já era Deus Pai. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui para te adorar. Ó Senhor, receba cada louvor, cada dízimo, cada oferta. Que suba mesmo, Pai, o teu trono da graça como cheiro suave e agradável a ti. Que neste momento a palavra do Senhor possa encontrar solo fértil em nossos corações, para que nós podemos aprender mais do quão santo o Senhor é. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Pastor Guilmar Paixão. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a esta igreja. Você que está no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista Pereira das Flores. Nós estamos muito contentes, muito felizes por termos a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. E interessante que eu ia propor isso para os irmãos, né? Para a gente não ficar naquela resenha que ficou no último passado. E naturalmente as coisas aconteceram mais uma vez, como eu acredito que deve ser. Adoro quando as coisas acontecem de forma natural, né? E a gente não tem problema nenhum. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom para nós, né? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra, apesar de uma palavra direcionada para a juventude, que nós estamos abrindo, né? Quarta-feira já foi a primeira quarta-feira do mês, e hoje, no domingo, de forma oficial, o mês da juventude. Hoje em diante, seminarita Guto. Nem está lá em cima. Está lá. Está lá em cima. Meu filho, cadê sua chave? Está aí? Traz ela aqui para mim, por favor. Por favor, Guto Pianca, aproximai-vos, achegai-vos. De forma oficial, nós estamos no mês da juventude e, simbolicamente, como gostamos de fazer, a responsabilidade da igreja, este mês, das atividades, das escalas que vocês estão vendo aqui, dos pregadores, as programações, as que acontecerão na quarta, no domingo, e também vai ter atividades que vão acontecer fora desses dias, está na responsabilidade da juventude da nossa igreja. E hoje, na liderança do nosso seminarista, Guto Pianca. Então, Guto, de forma simbólica, passa a chave da igreja para a sua responsabilidade e responsabilidade da juventude, que não é só dele, ele só está como líder, e que vocês possam aí fazer um bom mês, um bom trabalho, e a gente se alegre muito juntos, tá bom? Obrigado. Bem, então, representando aqui a juventude, lhes trago esta palavra, meus irmãos. Quer ver? Abre a Bíblia de vocês na primeira carta do apóstolo João. 1 João. Por que a gente deve falar 1 João e não 1 João? Porque é uma carta. Também esses alunos estão tudo afiados. Muito bem. 1 João. Nós vamos ler o capítulo 2. Vamos direto na parte que nos interessa. Versículo 12 ao versículo 14. Está aqui, olha. Está aqui, ó. Vou ler aqui na versão, vocês podem acompanhar junto comigo, NVI. Diz assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais,
Eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos rendemos diante da Tua majestade nesta manhã mais uma vez, Senhor, para agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo estudo realizado da Tua palavra nesta manhã, pelo momento maravilhoso que temos passado aqui edificando, Senhor, nossa vida espiritual. E eu agradeço ao Senhor por estar aqui agora como mensageiro do Senhor, para trazer a palavra ao coração da Tua igreja. Que este momento, meu Pai, seja um momento de muito crescimento na Tua presença, como diz a Tua palavra, crescei-vos e fortalecei-vos no Espírito. Em nome de Jesus. Amém. João, este é o autor desta carta. João é um dos discípulos do Novo Testamento, um dos discípulos de Jesus, um dos 12. Irmão de Tiago, os dois eram pescadores. Filhos de um homem chamado Zebedeu. Eles tinham uma sociedade com o apóstolo Pedro, tinha um barco, como tem o nosso querido aqui Epaminondas. E eram pescadores de peixes. Foram chamados para o ministério de Jesus para serem pregadores do Evangelho, e Jesus simbolicamente chamou eles de pescadores de almas, de homens, né? De seres viventes, e não apenas de peixe. João foi chamado para uma missão que ele não sabia onde ia dar, mas ele tinha certeza que era algo de Deus. De tal forma, interessante que quando Jesus chama ele ali na praia, ele não falou: mestre, eu vou, mas deixa eu só terminar de arrumar os peixes aqui, amarrar as redes, depois eu vou vender os peixes aqui, depois a gente se encontra mais tarde, me dá aí mais 2 horas. Não. Interessante que a Bíblia deixa bem claro que eles largaram as redes e imediatamente seguiram Jesus. Isso já nos ensina, já nos traz a compreensão de que quando temos algo para fazer para Deus, não podemos deixar para depois. Isso já nos traz a compreensão de que não tem nada mais urgente do que fazer a vontade do Pai. O que era mais urgente para João ali era arrumar o barco, dobrar as redes, organizar as coisas, passar o peixe para quem tinha que passar. Talvez ele fosse o mais urgente. Mas quando ele recebeu o chamado de Jesus, o que se tornou urgente foi fazer a vontade do Pai. E aí, João segue Jesus. Passa-se um bom tempo e ele se torna um discípulo íntimo de Jesus. De tal forma que em determinados momentos da história, Jesus só chama ele, Tiago e Pedro. Em vários momentos, só eles 3 presenciaram. Me dá exemplos, pastor. Por exemplo, no dia que Jesus entrou na casa de Jairo, só entrou Pedro, Tiago e João. Naquele maravilhoso dia em que eles viram o rosto de Jesus ali brilhar, e eles viram 2 profetas do Antigo Testamento ali, de forma esplêndida aparecer, só estava ali Pedro, Tiago e João. E eles disseram: mestre, que bom que estamos aqui. Vamos fazer 3 cabanas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E eles ficaram maravilhados com aquilo que viram. E eles guardaram para eles por muito tempo, muito depois que os discípulos souberam do que aconteceu ali. João se torna um discípulo símbolo do amor. E como símbolo do amor, João depois se torna um símbolo de uma resistência. Todos os discípulos de Jesus haviam morrido. Apenas este João fica vivo. Mas
exilado numa ilha chamada Patmos, região da atual Turquia de hoje, ali, local que ainda existe até hoje, a Turquia. Estando em Patmos, João viveu uma experiência que nenhum outro homem viveu. Alguns homens viveram a experiência de ir para o céu, mas nenhum outro homem viveu a experiência de voltar do céu e contar o que viu no céu, Cris. Deus deu esta experiência apenas para João. Deus levou para si Enoque, foi transladado, ele nem experimentou a morte. Ninguém mais soube falar de Enoque. Enoque nunca mais voltou para dizer assim: vocês não sabem, eu vou contar para vocês como foi esse negócio de transladar, Zé. Vou contar esse negócio como é que foi transladar. Ele não voltou. Moisés morreu lá pelo monte. Ninguém nunca soube o que aconteceu com o corpo de Moisés, quando Moisés foi, quando Moisés está, se foi enterrado ali mesmo, se Deus levou ele, se arrebatou. Ninguém sabe dizer. Mas a João, Elias subiu numa carruagem de fogo. Eliseu viu, quem estava ali presente viu, mas ninguém viu ele voltar e dizer como é que foi essa viagem até lá. Hoje, um dia desse nós falamos sobre isso aqui. Os homens têm feito foguetes e naves, espaçonaves cada vez mais profundas, mais potentes, que levem o homem ao mais alto do universo. Mas até hoje nenhum homem conseguiu fazer uma nave que chegue lá no trono de Deus. E Elias chegou lá com uma carruagem de fogo. Porém, nunca voltou para falar. A João não. João, Deus deu o presente de ele ir no céu, de forma espiritual, voltar. E a este João, Deus falou: olha, escreva. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreva, conte para os seus. E de uma forma interessante, ele viu coisas tão tremendas, que ele teve dificuldade de explicar. E com dificuldade de explicar, João começa a dizer assim: olha, eu vou falar como isso aqui, meu Deus. Aí ele começa a usar figuras de linguagem, ele começa a usar coisas que a gente conhece para a gente tentar entender. Por exemplo, ele diz assim: e eu vi um animal que parecia um leão. Bom, a gente já tem ideia do que é um leão. E ele tinha as patas parecidas de um leopardo. E o rosto dele parecia de um ser humano. E a gente vai tentando criar na nossa mente este animal. Esta é uma forma de linguagem de fazer a gente entender. Mas quando João escreveu esta carta aqui, ele não tinha experimentado nada disso ainda. Neste momento da história, João está escrevendo para a igreja de Éfeso. Uma igreja que ele, João, cuidou, que ele pastoreou, que ele teve o cuidado de zelar. E para esta igreja em Éfeso, João, assim como os outros discípulos, viveram algumas dificuldades. A principal delas, as falsas doutrinas. No primeiro século, irmãos, infelizmente, houve muita desistência do caminho, que era como eles chamavam. Houve muita gente que desviou. E nesse desviar, desviou-se não só do caminho, mas desviou-se também da doutrina, de tal forma que começou a ensinar outras novas doutrinas, e aí nasceram muitas heresias. E o discípulo João e os demais apóstolos passaram a vida toda, o ministério todo deles, combatendo isso. E interessante que novamente a palavra de Deus se cumpriu, porque Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus falou de falsos mestres. Os falsos mestres chegaram. Jesus falou de falsos cristos. Até hoje tem gente dizendo que é Jesus que voltou, que é Jesus reencarnado. Interessante que eles não decidiram qual é o verdadeiro, porque em quase todo país tem um, né? Tem um que é brasileiro, tem um que é mexicano, tem um que é indiano. Em cada um país aí tem alguém que diz que é Jesus de volta, e Jesus disse que isso ia acontecer. E ali no primeiro século, o João vira símbolo do amor, o amor expresso por Jesus, e ele deixa isso claro na forma como ele também trata as suas ovelhas.
Eu chamo vocês carinhosamente de ovelhinhas. João chamava as ovelhas de filhinhos. Filhinhos. Nos seus últimos dias de vida, João pregava sobre o amor, e como eu já disse várias vezes, os historiadores dizem que ele só pregava isso aqui, ó: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aí dava uma pausa, aí falava isso de novo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. No final, quando ele fazia o apelo, um monte de gente levantava a mão, apenas com essa pregação. Porque esse filhinho, amai-vos uns aos outros, soava de forma tão tremenda e profunda no coração daqueles que estavam sedentos pela palavra, porque estavam ouvindo ali o último discípulo de Jesus vivo. E aqui ele escreve algumas coisas profundas. O interessante de compreender uma carta é ler a carta toda, mas como o tempo é curto, não dá para a gente ler a carta toda, eu escolhi apenas um trecho da carta. Nesse trecho da carta que escolhi, ele diz assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças a Jesus. Para o apóstolo João aqui, não tem outra forma de sermos perdoados senão mediante o Filho de Deus. Como bem disse nossa diaconisa Aparecida, né? Com aquele responsável pela nossa salvação. Não tem outra forma de nós sermos perdoados senão por Jesus. Eu quero falar para você que está em casa de uma forma muito, mas muito carinhosa. Você que é um católico, e talvez você foi lá e conversou com o padre, e o padre disse para você que seus pecados estavam perdoados. Mandou você fazer uma quantidade de orações, de reza, e que você, depois dali, já podia se sentir perdoado. Eu quero desafiar você com muito carinho, por favor, não se ofenda. Pergunte para o padre onde está escrito isso na Bíblia. Para o padre, naquele dia você me disse que o meu pecado estava perdoado. Mas me mostre aqui na Bíblia onde um sacerdote tem poder e autoridade de perdoar pecados, senão o próprio Jesus. Quando eu falo com você e com quem está aqui, que é de forma muito carinhosa, é que nós temos a nossa própria opinião para muita coisa. Mas para todas as coisas, eu e vocês também devemos perguntar: e a opinião de Deus, qual é? Quando eu converso com alguém e a pessoa pergunta para mim, né? Pastor, o que é que você acha de tal coisa? Eu pergunto: o que é que você acha? A pessoa diz: eu acho isso. Eu digo: olha, eu acho isso aqui também. Mas vamos ver o que é que Deus acha? Qual a opinião de Deus sobre isso? Será que Deus pensa alguma coisa? Orientou-nos sobre isso? Pois todos nós devemos buscar o refúgio na palavra de Deus. João deixa claro que não há outro mediador entre Deus e os homens. Parece-me que ele aprendeu muito bem com aquele episódio que aconteceu com ele mesmo, João, e com Pedro. Lá em Atos, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João, estavam os dois indo para o templo. Chegando no templo, tinha um homem paralítico de nascença, ali pedindo alguma ajuda, e ele disse que bateu nos bolsos, não tinha nem prata, nem ouro, mas o que ele tinha podia dar. E o homem ficou estatalado, esperando o quê? Se não tinha prata, nem ouro, parece que pão, nada, vocês têm o quê para me dar? E ele, com autoridade no Espírito, diz: em nome de Jesus de Nazareno, levante e ande. O homem entrou no templo, andando, gritando e pulando de alegria na presença do Senhor. Por causa disso, Pedro e João foram presos. E presos lá, ameaçados de morte, Pedro, junto de João, diz: não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome Jesus de Nazaré. Parece que João aprendeu e lembrou disso quando ele disse isso aqui. Ele disse: filhinhos, eu escrevo a vocês porque o pecado de vocês foram perdoados graças ao nome de Jesus. Talvez ele lembrou do que Pedro disse: olha, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome Jesus de Nazaré. Ele continua e diz: pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele está
estava falando aqui, podemos falar que ele estava falando da Trindade, podemos falar que ele estava falando de Deus, da primeira pessoa da Trindade, ou que ele estava falando de Jesus, da segunda pessoa da Trindade, não importa. Mas ele tem a compreensão, João, desculpa, ele tem a compreensão, João, de que os pais, que são os mais velhos, conhecem a Deus. E agora ele está escrevendo essa carta, tanto para os pais quanto para os filhos, com um intuito. Escrevendo para a igreja de Éfeso, o apóstolo João quer fortalecer aquela igreja, dizer que tudo aquilo que ele e que os demais discípulos ensinaram é a verdade, dizendo a eles que tudo aquilo que Jesus ensinou é a verdade e que toda a palavra de Deus há de se cumprir e que eles devem permanecer firmes até o fim e não se desviar como muitos estavam fazendo. João está escrevendo para essa igreja, para que essa igreja continue uma igreja bíblica, uma igreja forte, comprometida com o reino de Deus, comprometida com o evangelho. Hoje na lição aqui nós falamos sobre o fanatismo religioso e falamos sobre pessoas que dentro desse fanatismo colocam outra pessoa no lugar de Jesus. Na teoria, ela vai dizer que não, ela vai dizer não, primeiro Deus, depois fulano. Mas na prática, primeiro fulano parece que depois Jesus. Não é essa a impressão que nós temos? O que João estava fazendo é querendo promover uma sã doutrina na igreja. João está preocupado com a saúde espiritual dessa igreja. A mesma saúde que nós precisamos nos preocupar aqui. E então, ele continua. Obrigado, Jacomisa. E então, João continua e fala, né? Pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Vocês conhecem. Já disse para vocês, um judeu com 12 anos, sabe tanto quanto um pastor do Brasil. Porque desde o seu nascimento, os seus pais, com a tradição oral, inculcam na cabeça da criança o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Deus dos nossos antepassados, meu filho, e tudo que o Senhor fez por nós. E vai inculcando ali, uma criança com 12 anos lá, ela sabe tanto quanto um pastor adulto no Brasil. Olha só. Os mais velhos, os anciãos, se uma criança com 12 anos sabe isso tudo, imagine um ancião. Por isso que um judeu tinha o maior respeito por um ancião. Quando o ancião abria a boca, todo mundo parava para ouvir. O símbolo da sabedoria. Não só o judeu, mas o japonês também tem essa prática. O japonês se sente privilegiado por ter um ancião em casa, por ter um vovô, uma vovó, porque ali é a expressão da sabedoria. Aí ele continua a redação da carta e diz assim: jovens, eu escrevo a vocês porque vocês venceram o maligno. Interessante que quando o João está escrevendo aqui, João não está dizendo que o jovem vencerá o maligno. Ele está dizendo, vocês venceram o maligno. E ele continua a carta e diz: filhos, eu escrevi a vocês, filhinhos, eu escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Novamente, ele retoma a mesma frase que ele diz cá em cima do versículo 13. Pais, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Para João está claro que se nós pais conhecemos o Senhor, daí nós lembramos da responsabilidade de apresentarmos o Senhor para os nossos filhos. E aí eu queria lembrar aqui algo importante para os homens que estão aqui hoje, todos que cantaram aqui e aqueles que infelizmente foram embora. Daí a responsabilidade de lembrarmos que nós somos os sacerdotes da nossa casa. Será que todo homem desta igreja entende esse ensinamento e segue essa linha do seu pastor? Que você
é o sacerdote da sua casa? Isso é uma coisa. A outra coisa é, será que todos na minha casa me veem como esse sacerdote? Para que alguém me veja como tal, isso não é uma imposição, isso é uma conquista. Ninguém que é sacerdote do lar diz assim, ó, a partir de hoje vocês tudo aqui tem que me ver como sacerdote dessa casa, viu? Não é assim. É uma construção, é uma conquista. Os meus só vão me ver como sacerdote se eu me comportar como um sacerdote. Eu só posso ser referência para alguém se eu me comportar de forma exemplar para alguém. Não adianta eu dizer algo e viver outro. Aí voltamos ao problema do legalismo religioso, né? No discurso eu digo o que deve ser feito e na prática eu faço o oposto. Como serei referência? Eu lhe pergunto, a sua esposa te pede oração? A sua esposa te pede para orar por ela? A sua esposa se aconselha com você? A sua esposa fala bem de você para outras pessoas, a ponto de outros maridos quererem parecer com você? Os seus filhos têm medo de você ou respeita você? A sua esposa tem medo de você ou respeita você? Tudo isso são sinais de um sacerdote do lar. É uma conquista, não é uma imposição. Aqui, o João está trazendo isso de volta à nossa memória. Escreva vocês, porque eu sei que vocês conhecem a Deus desde o princípio. E conhecer na Bíblia aqui não é só de conhecimento, mas é conhecer de andar com, de estar com Deus. É nesse sentido que ele está falando, conhecer a Deus. E aí ele diz, e vai apertando aqui para os jovens, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E ele fecha com jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Eu quero fechar de uma forma em que vocês, a partir de hoje, ao olhar para esse texto, nunca mais esqueça disso. Olhando para o texto aí, olhando para o texto, versículo 14, lá no final, né? Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Eu já fiz isso e vou fazer de novo para vocês nunca esquecerem. O segredo desse texto, vamos fazer aqui, que aqui fica mais fácil para poder a gente ver todo mundo junto. Ó. O segredo desse texto está de trás para frente. O segredo desse texto está de trás para frente. Preste atenção. O jovem só pode vencer o maligno se a palavra de Deus permanecer nele. Está vendo? A palavra de Deus permanecendo em vocês é que me faz tornar forte. Viu? O segredo é a palavra. Ninguém vence o maligno com discurso, com ideia, com conhecimento, com filosofia, com nada. A Bíblia é clara, nós só vencemos o maligno através da palavra. Por isso que ele está dizendo, o João aqui não está falando só de força física não, porque não é luto que vence o maligno. Se não fosse assim, não existiam tantos gigantes caindo. O que vence o maligno é a palavra. Vocês venceram o maligno
Porque a palavra permanece em vocês. A palavra permanecendo em vocês faz de vocês fortes. Então, você que não tem hábito de ler as Escrituras, você que não tem o hábito, você não tem, você pega na Bíblia aqui, você só pega na Bíblia na igreja, ou lê de vez em quando. Meu irmão, você quer crescer na graça e no conhecimento? Leia a Bíblia todo santo dia. Faz esse compromisso com você. Vamos fazer um combinado aqui. Você pode até não ler a Bíblia comigo todo ano. Quem está lendo a Bíblia comigo todo ano aí, acabou de ler o Novo Testamento todo, uma vez. Agora a gente vai reiniciando, né? Vamos ler até dezembro de novo. Quem leu a Bíblia comigo acabou de ler Salmos e Provérbios. A gente reiniciou, já vamos ler pela segunda vez. Quando chegar no dia 31 de dezembro, quem está comigo aí firme vai ter lido a Bíblia toda, sendo que leu Salmo e Provérbio e o Novo Testamento 2 vezes. E se eu estou fazendo isso desde a pandemia, quem está cumprindo comigo aí direitinho, vai ter lido a Bíblia 6 vezes. Olha que maravilhoso. Mas tudo bem, vamos supor aqui que tem ainda aquele temor que não consigo, eu não gosto. Fala o seguinte, se você não quiser ler a Bíblia toda, todo ano, faça o compromisso de ler a Bíblia todo dia. Sem se preocupar de ler toda. Mas leia todo dia, pelo menos isso. Faça um compromisso com você mesmo. Diga assim, não, eu não tenho esse tempo de ficar lendo 3 capítulos da Bíblia por dia. Então lê um. Todo dia você lê. Todo dia Deus vai falar com você. Todo dia você vai se sentir alimentado. Vou dizer uma outra coisa importante para a gente fechar. Quando você criar esse hábito, você vai ver que o seu dia não será mais o mesmo quando você não lê a Bíblia de manhã. Você passa o dia incomodado, parece que está faltando alguma coisa, você deixou de fazer algo. É isso aí. O seu momento com Deus. A classe dos primeiros passos está justamente aprendendo isso. Os primeiros passos estão na lição 5, falando sobre devocional. Não é isso, Elza? Estão aprendendo a importância de se dedicar a falar com Deus, através da leitura da Bíblia, porque quando eu leio a Bíblia também me lê. Quando eu converso com a Bíblia também conversa comigo. Quando eu falo com Deus, Deus também fala comigo. Por isso tem uma música da Rose Nascimento que o título é assim, eu me calo para ouvir Deus falar. Olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente se cala, a gente ouve Deus falar? A gente vai lá e ora, né? Senhor, em nome de Jesus, amém. Aí imagina um diálogo assim, em que só uma pessoa fala. Vem cá que eu quero conversar com você. Aí a pessoa, você só ouvindo. Aí na hora de você falar, ela, tá bom, tchau. É isso que a gente faz com Deus. Se você passar ali 30 minutos orando, 1 hora orando, 20 minutos orando, 10 minutos orando, foi só você que falou. Aí na hora que Deus diz assim, filho, aí você, amém. Aí o Senhor, aí eu não vou falar não, é? É a mesma coisa. No momento que você conversar com Deus, se cale para ouvir Deus falar. Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E o que é que nos torna fortes? A palavra de Deus. Não se engane. Não é eu, não é você, é a palavra. Fecha essa mensagem dizendo o seguinte: a missão de João ali foi cumprida. João escreveu. Vamos lá, não sei se vocês já pararam para observar. O Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Velhinho preso na ilha de Patmos, depois ele é liberto, passa os seus últimos dias pregando e descansa no Senhor. Está esperando a ressurreição como nós.
João cumpriu o propósito dele, ele fortaleceu a igreja de Éfeso lá. Olha que tremendo! 2000 e tantos anos ele está fortalecendo a igreja de Ilha das Flores aqui. Através dessa palavra tremenda que ele deu, ele está fazendo o que nem ele imaginaria, que existiria esse negócio chamado internet, e que eu falando aqui em Vila Velha no Espírito Santo, essa mensagem está indo para esta rede que leva esta palavra para todo mundo, e está edificando a sua igreja aí, está edificando a sua vida aí. Talvez essa mensagem está chegando para alguém que está acamado, alguém que não pode mais ir para a igreja, mas a igreja está indo até você, e João está alertando para que nós permanecemos firmes na palavra, fortes na palavra. Claro que ele usa aqui a expressão jovens, mas nós sabemos que este texto é para toda a igreja. Ele aqui estava falando especificamente para a juventude, porque ele sabia, João, que a juventude era o futuro da igreja ali, né? E nós aqui entendemos que a juventude já é a realidade da igreja. Então, jovens, homens, mulheres, pais e filhos aqui presentes, se você quer ensinar o seu filho a amar a Bíblia, ame você primeiro. Se você quer que seu filho ore para que seu filho veja você orar. Chame ele para orar. Façam aquilo que tem 14 anos que eu estou suando dizendo. Faça o culto no lar de vocês. Adore o Senhor na casa de vocês. Vivam o Evangelho lá na casa de vocês. Porque o culto ao Senhor começa na nossa casa. E na nossa casa começa na nossa vida. Não no outro. Porque vocês vieram para aqui. E aqui a gente pode ser uma coisa. Quantas pessoas que estão na igreja, que vêm para a igreja, é uma bênção. E fora da igreja faz tanta coisa. Mas tanta coisa errada. Porque não tem ninguém da igreja para ver, para repreender. Então não valeu de nada. Não é isso? Quantos cristãos, né, aqui numa bênção e em casa lá, tumultuando, procurando problema para os outros, tomando a tiotinha escondida, Zé. Estou falando você não, Zé. Estou falando o que acontece. Está repreendido. Está repreendido. Mas acontece. Acontece, Zé. E aí, como é que meu filho, como é que a minha filha vai querer caminhar num caminho em que ela está vendo que é um caminho que eu estou de mentira? Por isso, às vezes, irmãos, a gente pode estar assim, ó, na porta, impedindo de pessoas entrarem no reino de Deus. Misericórdia. Já pensou? Se você é a pessoa que está na porta, empatando outras pessoas, porque muita gente, infelizmente, olha para a vida dos outros, né? Infelizmente, tem gente que fala assim, ah, tá vendo aí? Ó, por isso que eu não vou para a igreja. Para estar assim, igual fulano de tal, melhor lugar do mundo. Aquela pessoa ali, para essa, está sendo isso. A pessoa que está na porta, empatando da pessoa entrar e conhecer o verdadeiro Jesus. Jesus está lá dentro, mas o mau testemunho está aqui na porta da igreja. Já pensou? Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. E que neste mês da juventude a gente ainda possa aprender muito com os nossos jovens. Tenho certeza que vai ser um mês muito edificante para mim e para você. Amém, meus irmãos? Vá para casa com essa palavra, com essa admoestação no seu coração. Aplique o que você aprendeu junto com o apóstolo João. Soberano Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias, elas duram para sempre. Obrigado porque Tu enviaste o Teu Filho para nos salvar, ó Pai, para morrer no nosso lugar, nos dando o direito de sermos chamados filhos do Senhor. Obrigado porque Tu enviaste o Espírito Santo, que nos faz lembrar tudo que o Senhor ensinou, que nos toca, que nos provoca
a lembrarmos da santidade do Senhor, que nos convence dos nossos pecados, nos convence da justiça divina e que haverá um juízo. Obrigado por esta obra tremenda que é a Trindade, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado desta igreja. Entrega em Tuas mãos o mês da juventude, meu Pai. Que eles possam fazer um bom trabalho, que possam demonstrar a maturidade espiritual deles, ó Deus. Que eles possam entender a cada dia de que eles, ó Deus, são filhos do Senhor e devem andar na Tua presença com santidade, através das vidas deles, ó Pai, do bom testemunho que precisam dar, dos namoros que eles têm e de tudo, meu Pai, que está à disposição deles, que eles possam, meu Deus, demonstrar o quanto o Senhor é bom para a vida deles. Em nome do Teu Filho amado, nos dá, Senhor, um restante de dia inteiro na Tua presença e que esse próxima noite, ó Pai, neste momento de jogo do Brasil, não aconteça, meu Deus, nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de incidente, Pai, que seja um momento de confraternização com as famílias, seja um momento agradável, Pai, e não um momento que venha trazer nenhum desconforto para ninguém. Assim, meu Deus, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, durante a semana não, hoje eu vou mandar um aviso lembrando o pessoal, né? Que nosso culto foi agora de manhã, os irmãos estão liberados à noite. Mas vou também mandar a chave Pix do pessoal do retiro aí, para já ir se programando até o dia 10 já fazer o seu primeiro parcelamento. E me ajudem a divulgar essas informações, tá, pessoal? Avise que o culto já aconteceu agora de manhã, eles que não vieram perderam, e que o Pix do retiro eu vou enviar no grupo dos retirantes lá. Deus abençoe, uma boa semana para vocês, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer me ajuda para poder almoçar na casa de vocês?